E para falar sobre como o consumidor deve agir ao enfrentar uma situação de preconceito, nós recebemos aqui no estúdio o advogado e presidente da Comissão de Arbitragem e Mediação da OAB de Pindamonhangaba, Renan Pontes. Renan, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quando se caracteriza um crime nesses casos de preconceito, como que o consumidor vai identificar que ele foi uma vítima de um desses casos, para ele saber, né, que ele tem que agir e fazer alguma coisa? Quais são esses casos? Vamos lá. Primeira situação que ele tem que evidenciar. Nós temos que evidenciar uma prática que ela é discriminatória na relação de consumo, que geralmente ela é mais velada, dificilmente ela é perceptível pelo consumidor, em outros casos que são mais extremos, que são crimes de fácil constatação, uma lesão corporal ou uma injúria que pode ser praticada numa loja, no ambiente comercial. Quando é negado o acesso ao consumidor ou negada a venda ao consumidor de determinado produto ou ingresso em um determinado estabelecimento, isso sim ele é vedado e é considerado como crime perante o consumidor. Então, se eu quero adquirir um determinado produto, eu vou em uma loja e, por uma presunção do vendedor em si, ele nega o meu acesso à loja, isso sim configura crime. Do mesmo jeito que se eu entrar numa loja e o segurança começar a me perseguir e ele pensar que eu não tenho condições de adquirir aquele produto, seja por uma série de estereótipos, preconceitos, e com isso segurar o meu braço, me colocar para fora da loja, ou simplesmente começar a proferir palavras que denigrem a minha imagem, isso sim pode ser caracterizado como injúria e vir a ser caracterizado como crime. Então, são duas situações diferentes. Um crime exclusivamente relacionado ao ambiente de consumo, que seria a vedação ou a venda de um produto, e também outros crimes, como uma possível lesão corporal, uma injúria ou até mesmo uma difamação dentro do ambiente comercial. Tem alguns estabelecimentos que geralmente tem uma plaquinha falando que eles podem, por ser um ambiente que pertence a uma pessoa, né, ou a uma empresa, enfim, eles podem se recusar a atender alguém caso julguem que assim deve ser feito. Isso pode caracterizar como preconceito ou depende de outros fatores nesse atendimento? Não, vamos lá. Isso a própria lei diz. Eu não posso negar a prestar um serviço para um determinado consumidor. A partir do momento que eu estou no mercado, a partir do momento que eu estou vendendo um produto, eu posso sim focar na publicidade para um determinado público, mas eu não posso negar a venda a uma pessoa simplesmente por criar um estereótipo ou até mesmo um preconceito. Isso, se você, consumidor, em algum momento da sua vida tiver acesso à venda negado, você pode sim registrar um boletim de ocorrência e buscar os seus direitos. Era isso que eu ia te perguntar, a segunda parte. O que ele pode fazer? O primeiro passo é o BO? Não necessariamente o primeiro passo seria o boletim de ocorrência. Na minha visão, o primeiro passo que você tem que realizar, primeiro você tem que fazer uma reclamação interna na empresa. As empresas têm ouvidoria, as empresas têm estrutura para receber o consumidor, com isso ele faz a sua reclamação. Não resolvido isso, ele pode sim registrar um boletim de ocorrência pela constatação de eventual crime. Além do registro de boletim de ocorrência, que é a esfera criminal, ele pode também tentar resolver na esfera civil, dependendo da situação vivenciada pelo consumidor no ambiente comercial. Ele pode ir no Juizado Especial Civil, que é conhecido como Juizado Especial, o Juizado das Pequenas Causas, e lá fazer uma reclamação por uma possível indenização por danos morais. Então, nós podemos resolver no aspecto criminal, que seria crime, essa vedação do ingresso do consumidor, registro do boletim de ocorrência, vai ser caracterizado como um crime. Além disso, eu posso tentar um ressarcimento pelo sofrimento dos danos morais sofridos no ambiente comercial. Muitos desses casos acontecem com pessoas que não têm a condição social que a loja imagina que seja ideal para consumir aqueles produtos, né? São pessoas que são mais simples, de repente mais pobres, não têm tanto dinheiro e muitas vezes também não têm acesso, por exemplo, a um advogado que vá ajudá-la nesse processo. O que pode ser feito nesses casos? Atualmente nós temos o Juizado Especial Civil Criminal.
é conhecido popularmente como juizado das pequenas causas. Nesse caso, não há necessidade de contratação de advogado. Nós temos o limite de valor que eu posso pedir no juizado, mas geralmente ele acaba acobertando todas essas relações de consumo. Ele simplesmente se dirige até o juizado especial, leva toda a documentação como... Por exemplo, se ele acabou adquirindo a mercadoria, leva a nota fiscal, indica o nome de testemunhas e narra a situação e ele, sem a presença de advogado, ele consegue dar início a um processo judicial. Mas muitas vezes a empresa que está sendo acusada ali vai com o advogado. O consumidor não vai ter nenhum prejuízo nesse julgamento ou nessa situação de mediação? No estado de São Paulo, nós temos os plantonistas, que são advogados que estarão à disposição para explicação de eventuais dúvidas da pessoa que busca o juizado sem a presença de advogado. Nós temos essa possibilidade. O correto é, se a pessoa tiver condições, ela contrate um advogado para que ele possa auxiliá-la na eventual pedido ou até mesmo eventual questão técnica. Não tendo condições, ela poderá procurar o Juizado Especial Civil e lá ela terá um acompanhamento, uma instrução de como dar início ao procedimento e possivelmente haverá um plantonista para que possa explicar algumas questões para ela. Mas, novamente, retomando ao que a gente havia dito anteriormente, o consumidor ele sempre vai ter essa dificuldade de apresentar provas. A discriminação em si não necessariamente vai ser explícita. Então, por exemplo, o consumidor ele entra em um determinado estabelecimento, o vendedor ele pode criar uma presunção, um estereótipo de que ele não teria condições de adquirir uma mercadoria. Esse ato é um ato discriminatório? Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos elementos para um processo judicial somente com essa alegação. Por isso que nós temos a esfera administrativa, do consumidor ir até a ouvidoria da empresa, do consumidor também efetuar uma reclamação direto no PROCON para que a empresa mude a postura no atendimento aos seus consumidores. Então, primeiro na empresa, depois no PROCON e depois no Juizado Especial Civil, é mais ou menos esse o caminho? Sim, primeiro tenta resolver internamente na empresa. Não conseguiu, procura o PROCON, que é o órgão responsável também para análise de eventual ato discriminatório. Não resolveu no PROCON, eu vou até o Poder Judiciário para ter o ressarcimento dos danos sofridos. E um último tópico aqui, nas relações de consumo, geralmente se fala muito da inversão do ônus da prova. Sim. Que quer dizer que geralmente, quem precisa ter uma prova contrária é o réu, mas nesse caso não necessariamente. O consumidor, por ser a parte mais frágil, nesse caso, geralmente é a empresa que precisa provar que o consumidor não está errado na reclamação que ele fez. Para casos de preconceito, dessa forma, essa inversão também funciona ou não? É possível a aplicação da inversão do ônus da prova. O que seria isso? O legislador percebeu que o consumidor é o polo frágil na relação de consumo. Então, quando eu tenho esses elementos, o juiz ele faz a inversão, independente de como está sendo feita essa relação de consumo. Porque ele sabe que o consumidor não tem como provar algumas coisas. Ele não vai ter como comprovar. Imagine que uma loja ela detenha de câmeras e o consumidor afirma que foi gravado no ambiente. Em nenhum momento ele vai ter condições de oferecer essas gravações em juízo, ou até mesmo a produção de uma prova mais específica. Então, nós temos a inversão do ônus da prova e é aplicável, sim, nesses casos. O juiz, inclusive, isso é uma questão de ordem pública. O que isso significa? Independente se o autor pedir no processo, o juiz ele pode conferir a inversão do ônus da prova, independente de pedido, porque é uma questão de ordem pública, é uma questão de repercussão social. Então, o juiz ele poderá conferir de imediato a inversão do ônus da prova, se verificada a hipossuficiência do consumidor naquela demanda. Tá certo. Renan, muito obrigado pela presença aqui, por esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço pelo convite e me coloco à disposição de vocês.